Vamos para o nosso momento devocional. Conforme nós já estamos sendo instruídos pelo pastor Leandro, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é como, da forma que o pastor ilustrou, ele é composto por 9 partes. Ele é semelhante a exemplificando uma tangerina, né? Ele tem diversas partes. Eu aproveito nesse momento também para cumprimentar os irmãos que estão assistindo, né, pelos canais da igreja, que você possa ser edificado também nesse momento. Em Gálatas 5, versículo 22, nós vemos essa passagem bíblica que fala sobre o fruto do Espírito. E nós já vimos pelo menos 7 partes deste fruto. E hoje nós iremos falar sobre mansidão. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos enfatizar essa área da mansidão, que é um fruto do Espírito. E falar de mansidão hoje, no mundo secular, é um pouco complexo, porque as pessoas olham o ato, a atitude de você ser manso como se você fosse alguém frágil, covarde, medroso, sem atitude. Dentro do contexto mundano, a mansidão não é visto muitas vezes como um atributo, como uma virtude, mas sim como uma fragilidade. E ser manso, nos dias atuais, é um tanto desafiador. Se nós olharmos a vida que nós levamos, a agitação, lidar com pessoas no nosso cotidiano, não é nada fácil. As pessoas vivem no seu temperamento, muitas das vezes exaustivo, sempre estressada, sempre correndo, e muitas das vezes as expressões não são as melhores. Numa simples locomoção, né, nós somos desafiados no trânsito, porque é um indivíduo que nos fecha e que muitas das vezes esboça uma braveza, uma valentia, e às vezes você fica pensando, né, eu vou mostrar que eu não sou bobo. A vontade que de você se impor diante da pessoa, mostrar que você não vai ficar para trás, não vai levar desaforo, e termina sendo bastante desafiador. E o que é, dentro do contexto bíblico, ser manso, né? Será que ser manso é si mesmo, está dentro desse contexto que o mundo olha, que é você demonstrar fragilidade? Eu trabalho com adolescentes que cumprem medida socioeducativa, né? Adolescentes que cometeram ato infracional e são recolhidos para um centro de recuperação. E geralmente aqueles que exercem liderança entre eles são aqueles que demonstram maior valentia, né? Que muitas vezes tomam as atitudes, que muitas vezes são o primeiro a afrontar
né, todas as regras, tudo aquilo que é imposto como normas para o centro, eles são os destaque. E no mundo não é diferente. Muitas das vezes as pessoas que querem ganhar respeito, elas precisam mostrar valentia, elas precisam se expor, elas precisam falar mais alto, chamar a atenção. E muitas vezes somos tentados a viver isso. Se eu quiser respeito, eu preciso me impor em todas as nossas relações. Mas o que a Bíblia nos mostra, à luz da palavra de Deus, é que a mansidão é um fruto do Espírito e é um princípio que não demonstra fraqueza, muito pelo contrário, demonstra força, demonstra controle da situação. A Bíblia mostra alguns exemplos de mansidão, como um grande líder do Antigo Testamento, Moisés, que liderou uma grande multidão, mas era um homem manso. E a Bíblia diz que não havia homem manso como Moisés na face da terra. E isso não impediu que Moisés sofresse oposição. E qual era a atitude dele quando isso acontecia? Moisés, ele se posicionava-se diante de Deus. Ele deixava que Deus agia no momento que ele era contestado. A palavra mansidão, à luz da Bíblia, ela vem de uma raiz, de uma palavra hebraica, que é a mesma utilizada para encurvar-se. E a ideia da mansidão é de alguém submisso, de alguém que se submete, não por medo, não por receio, não porque é uma pessoa fraca, porque é uma pessoa que não tem atitude, porque é uma pessoa fleumática, não. Porque ele se submete a Deus, à vontade de Deus. Então a ideia da mansidão é submeter à vontade de Deus. A minha vontade talvez seja tomar uma atitude drástica, mas espera aí. Eu me submeto à vontade de Deus. E quando nós falamos de fruto do Espírito, naturalmente, não é algo que nós conseguimos fazer com a nossa força. A partir de hoje eu vou ser manso, né? Com todo mundo que vier, né, me afrontar, eu vou tomar uma atitude bem tranquila, né? Não é assim. Eu preciso naturalmente me submeter a Deus, à sua vontade. Quando nós falamos de o fruto do Espírito, nós precisamos entender que fruto é resultado de uma relação. Então, se eu quero que nasça em mim o fruto do Espírito, que eu demonstre o fruto do Espírito, eu preciso submeter a quem? Ao Espírito. Eu preciso submeter ao Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que andam em Espírito crucificaram a carne e as suas paixões. Quando nós falamos de carne, né, que é a oposta do Espírito, nós não falamos propriamente do nosso corpo, né? Existem pessoas que confundem o corpo com carne, né? E até se autoflagelam dizendo, olha, estou maltratando a carne. Não, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando a Bíblia fala carne, a Bíblia fala da natureza degenerada, sem o Espírito de Deus. Isso é a carne. E quando nós crucificamos a carne, né? Quando nós andamos em Espírito,
nós submetemos à vontade de Deus. E quando nós submetemos à vontade de Deus, esse fruto do Espírito, ele flui naturalmente na nossa vida. No momento que você anda no Espírito, essa mansidão, ela vai fluir naturalmente na tua vida. E em algumas situações você vai se surpreender com as suas atitudes. Poxa vida, eu não era assim. Mas à medida que você se aproxima, você se entrega, você tem essa intimidade com o Espírito Santo. Você busca essa intimidade com o Espírito Santo. A mansidão flui na tua vida. É desafiador? É desafiador. Porque nós somos muitas vezes confrontados e tem hora que dá vontade de você dizer, eu não vou levar desaforo para casa. Não precisa levar não, entrega na mão de Deus. Né? Ele leva, Ele toma a frente, e quando você se submete à vontade dEle, a tua vida, ela começa a ter fruto que reflete o caráter de Cristo. E é isso que nos torna diferente. É isso com que as pessoas olham em nós e vejam que temos algo diferente. Eu vim de berço pentecostal e muitas das vezes na minha concepção, ser cheio do Espírito era mais ou menos aquele movimento reprepré, né? Pulava, gesticulava, enfim. Olhava-se aquilo e falava, nossa, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. E à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai vendo que o que a Bíblia ensina, né, não são movimentos de emoções, mas são mudanças, né, que nós demonstramos desde o momento que nós submetemos à vontade de Deus. Que você possa, na tua vida, ter o fruto do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito na tua vida, e que nas tuas relações interpessoais, nas tuas relações familiares, nas tuas relações profissionais, as pessoas olham e vejam essa diferença, que mostre o caráter de Cristo. E isso só é possível submetendo à vontade de Deus, submetendo ao Espírito Santo. Lembre que mansidão não quer dizer que você não vai mais tomar atitude, que você não vai mais ter a firmeza necessária quando precisa, né? Que você não será uma pessoa forte, muito pelo contrário, você tem controle. O controle que você tem está em tuas mãos, Senhor. Se eu agir, eu estarei agindo por mim. Mas quando eu crucifico o meu eu estou crucificado com Cristo e posso dizer como Paulo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, naturalmente, as minhas ações são as ações do Cristo que vive em mim. E isso é a demonstração do fruto do Espírito. Amém? Que Deus abençoe tua vida e que o fruto do Espírito frutifique em você. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé, agradecer a Deus por esse momento e nos prepararmos para o melhor que Deus tem para nós, a EBD. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Somos gratos a Ti, Senhor, porque nós aprendemos a cada dia mais a submeter a Tua vontade. Sabemos o quanto é desafiador no mundo em que vivemos, em que pessoas a cada momento, Senhor,
se levantam contra nós, muitas vezes com calúnia, muitas vezes com atitudes que tentam nos envergonhar e que muitas vezes somos submetidos a situações constrangedoras e o nosso eu tenta se sobressair. E nós pedimos para que possamos ser fortificados por Ti, para que essas nossas decisões sejam entregues em Tuas mãos e esse fruto do Espírito frua em nossas vidas, demonstrando mansidão nas nossas relações e no nosso dia a dia, Senhor, para a glória do Teu nome, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.